Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui reunidos para poder adorar a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, cuidado de nós, mesmo em meio a tempos de crise, de adversidade, como nós temos vivido, e para refletir a respeito da Tua palavra, a palavra de Deus que pode encorajar o nosso coração, que pode nos trazer direção, que pode nos trazer alento, conforto e abrigo. Então, nós continuamos, com a nossa série todos os domingos pela manhã, refletindo sobre o livro bíblico dos Salmos, né? Orações do Coração tem sido o título da nossa série. Hoje nós chegamos então no Salmo de número 11 e eu convido você para acompanhar aí na apresentação dos slides a leitura desse salmo que nos diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha nesse momento como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sensibilidade, sabedoria, discernimento para compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós, refletindo sobre esse salmo escrito por Davi, podemos perceber nele algumas atitudes que de fato serão muito úteis para o nosso coração, para a nossa vida em tempos de angústia, como este que nós temos vivido, tempos de incertezas, de inseguranças, de preocupações quanto ao que estamos passando, quanto ao que ainda virá. E para a gente entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo quando Davi escreve esse salmo, é importante que a gente olhe para o contexto onde ele está inserido. E antes disso, vale ressaltar que esse é então o primeiro daqueles que são conhecidos no saltério como os cânticos de confiança, quando o salmista ele denota, ele demonstra a sua plena confiança em Deus, independente da situação. Nós temos diferentes tipos de salmos, a gente tem falado a respeito disso, alguns são messiânicos, alguns são de adoração, alguns são de lamentação. Esse é um cântico de confiança, assim como o Salmo de número 11, nós temos o Salmo de número 16, o conhecido Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 62 e também o Salmo 131, sempre apontando para esse aspecto de confiança em Deus, independente da situação. E olha que essa situação que Davi está vivendo é também uma situação de adversidade. E quando nós olhamos para os três primeiros versículos do Salmo 11, nós percebemos que isso chegou a um ponto de que os conselheiros de Davi, aqueles que estavam ao seu lado, ajudando a administrar o país, estão aconselhando Davi a abandonar tudo e fugir para preservar a sua própria vida. Eles dizem para ele: fuja, fuja daqui. Davi era então rei e eles descobrem que há alguém infiltrado ali no palácio, em meio à administração, contrário a Davi. Existe um inimigo rondando por perto que quer tirar a vida do rei, que quer matar o rei. Tudo isso está vindo à tona, há uma conspiração contra ele, há uma série de preocupações para com seus conselheiros, daquilo que aconteceria, das causas disso para toda a nação. Então o conselho deles é: se esconda, fuja, porque as coisas estão ficando complicadas. As coisas parecem estar se desmoronando. E quando as
coisas começam a desmoronar, parece que saírem do eixo, a nossa vida ordinária também sai do eixo. Aquelas coisas que aparentemente são comuns, como acordar de manhã, sair para trabalhar, fazer um passeio, viajar, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, acabam também saindo do eixo quando as coisas estão desmoronando. Nós podemos dizer que nós entendemos exatamente o que isso significa, porque o que nós temos vivido ao longo das últimas semanas é exatamente isso. É essa percepção de que algumas coisas estão desmoronando porque a nossa vida ordinária ela tem saído do eixo. Nós muitas vezes não temos nem conseguido saber como lidar com algumas dessas novidades, com algumas dessas mudanças. Estávamos tão habituados à nossa própria rotina que agora a gente não sabe mais como se comportar em determinados aspectos, como lidar com algumas situações, o que nós devemos ou não devemos fazer. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 3, nós percebemos aqui um desespero, um pânico muito grande, porque o que eles estão dizendo é os fundamentos, as bases para a ordem, para aquilo que a gente está acostumado, para uma vida ordinária, estão sendo destruídos, está tudo de cabeça para baixo, tudo saiu do seu eixo, as bases foram destruídas, nós não temos mais essa base ordinária. Exatamente isso que nós também podemos repetir. Muitos dos fundamentos das bases das quais nós estávamos nos apoiando, elas não existem mais. Essa rotina ficou para trás, a confiança que a gente tinha no nosso trabalho, até em aspectos financeiros, em algumas das nossas capacidades e condições mesmo intelectuais, de nada valem diante do desespero que às vezes nós temos enfrentado, da preocupação no que diz respeito à saúde, da preocupação no que diz respeito aos aspectos econômicos. Esse salmo mostra um tempo onde, lá no palácio do rei Davi, não havia mais ordem, a vida ordinária estava em risco por conta de uma situação adversa. Agora, o conselho que Davi está recebendo de simplesmente virar as costas para aquilo e fugir é complicado. Porque se ele simplesmente o fizesse mesmo, se ele seguisse esse conselho, naquela sociedade diante dessa situação e agora sem o seu rei, simplesmente entraria em colapso. Se nós simplesmente abandonarmos e nos escondermos debaixo de nossas camas em meio à situação adversa que nós temos vivido, com certeza também tudo ao nosso redor vai colapsar. Agora, Davi demonstra amor a Deus e também ao seu próximo diante da sua atitude nesse salmo, quando ele denota a sua confiança em Deus. Porque ele escolhe, ele decide permanecer, enfrentar aquela situação. Ele entende que a melhor maneira de expressar o seu amor a Deus, expressar o seu amor ao próximo, era não fugindo, mas enfrentando aquilo da melhor forma possível. O pastor Tim Keller, refletindo a respeito do Salmo 11, nos fala que aqui, no decorrer desse salmo, nós encontramos três atitudes que são muito práticas para nós vivenciarmos em tempos de angústia. E é exatamente nessa linha que eu quero caminhar com você, olhando para os versículos seguintes, os versículos 4, 5, 6 e 7 do Salmo de número 11, e encontrar aqui de maneira prática algumas disciplinas, algumas atitudes que nós podemos e devemos ter na nossa vida para lidar com esses tempos angustiantes que nós temos enfrentado. Isso é bem propício, por isso eu queria convidar você a caminhar comigo nessa direção. E aí a gente chega ao versículo de número 4, onde nós lemos: O Senhor está no seu templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. E a lição prática que nós encontramos nesse verso aqui é: pare de governar o mundo. Pare de governar o mundo.
Eu e você muitas vezes acreditamos que o mundo está sob o nosso controle, que nós temos fazemos as regras, ditamos as regras, que nós comandamos tudo ao nosso redor, que nós temos o controle de todas as coisas. Nós pensamos isso por uma série de motivos e aí começamos a depositar essa confiança nesse entendimento que nós temos o controle. Mas é complicado viver dessa maneira. Se você olhar com cuidado os 3 primeiros versos, como eu disse, eles demonstram certo pânico. Eles dizem que os fundamentos, né, estão abalados. Ele fala de que o rei tem recebido conselhos para que ele fugisse porque a situação é complicada. Mas o versículo 4 parece que nós estamos inclusive lendo um outro texto. Ele muda completamente. Aquela angústia, aquele pânico, aquele desespero saem de cena e nós temos uma outra perspectiva. Uma perspectiva que nos leva a entender quem de fato está no controle. Nós, seres humanos, eu e você, achamos que temos o controle de todas as coisas. Porque nós temos a nossa rotina, porque nós estabelecemos os nossos planos, porque nós temos sonhos, nós começamos a acreditar que tudo está ali debaixo, então, do nosso controle, da nossa capacidade de administração. Agora, quando as coisas saem do nosso plano, como nós temos experimentado ao longo das últimas semanas, nós pensamos que o mundo perdeu o controle. E nós podemos dizer, em um tempo como esse que nós estamos vivendo, de que as coisas estão fora de controle, as coisas estão fora de controle. Mas isso não é verdade. Talvez elas não estejam debaixo do nosso controle, mas deixa eu te contar um segredo. Elas nunca tiveram. As coisas nunca estiveram debaixo do nosso controle, nem quando a vida ordinária acontecia, nem quando você tinha a sua rotina de acordar cedo, tomar o seu café e trabalhar, lidar com as suas coisas, fazer os seus planos, tomar as suas decisões aparentemente da maneira que estava sob o seu controle, nem naquele instante tudo estava debaixo do seu controle. O mundo não estava debaixo do seu controle. Ou seja, não é verdade que o mundo saiu dos trilhos, que ele perdeu o controle. Sabe por quê? Porque o mundo está sob o governo de Deus. Ele é quem controla todas as coisas. E ele está no controle nesse momento, mesmo diante de tamanha adversidade, mesmo de tamanha incerteza, mesmo diante de tantas preocupações. Nós temos um versículo bíblico no Novo Testamento que muitas vezes nós gostamos de recitar porque ele traz um certo alento ao nosso coração, que é Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas enfatizam, né, que todas as coisas colaboram para o bem, né? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e isso traz um pouco de tranquilidade para a gente, acreditando que então tudo vai ser bom. Mas a ênfase desse versículo não está no bem, não está no bom, mas está no tudo, em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas, mesmo nos momentos onde nós não estamos conseguindo ver uma luz no fim do túnel, mesmo quando nós percebemos que nós não temos o controle da situação. Deus está agindo. E a ação de Deus, mesmo que nós não consigamos compreender para que lado ela está indo, continua sendo para o nosso bem. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isso é uma série de textos bíblicos que eu acredito nos mostram de maneira muito prática o que está sendo dito e o que está sendo conceituado em Romanos 8:28. Essa percepção de que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam. Nós podemos recordar, por exemplo, de Gênesis 50, 20, que diz o seguinte: essas são palavras de José, que depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ter vivido diversas desventuras no Egito por anos, anos e anos e anos, antes de enfim assumir a posição de governador do Egito e depois ter um reencontro com seus irmãos. Já no final da sua vida, nós lemos o relato no fim do livro de Gênesis dele conversando com os seus irmãos, que agora estão tanto quanto preocupados. O pai morreu, eles não sabem o que vai acontecer, se José vai ter graça e misericórdia para com eles, afinal de contas eles aprontaram muito com José, e José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ora, tudo colabora, coopera para o bem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. José está trazendo de maneira prática a percepção daquilo que, se você olhasse durante décadas da história de José, da vida de José, você diria: são coisas ruins. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar como escravo no Egito. Quando ele estava indo bem, as coisas estavam parecendo se esclarecer ali, ele pelo menos encontrando graça diante do seu Senhor, né, aonde ele servia, ele passa por uma situação complicada com a esposa de Potifar, que acaba falando mentiras a respeito dele. Ele então é condenado, é jogado na prisão. Lá ele fica esquecido por anos e anos e anos. Toda essa situação de angústia, de adversidade, podem fazer parecer de que não tem-se o controle. José então se percebia de fato sem o controle de todas as coisas. Mas Deus estava no controle. No final da sua vida ele consegue olhar para trás, juntar os pontos e perceber que quem governava a sua vida, a sua história, não era ele mesmo, mas era o próprio Deus. Nós podemos usar um outro exemplo bíblico a respeito disso. Quando nós chegamos em Atos capítulo 4, versículos 27 e 28, nós lemos: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ora, Pedro está aqui em oração diante de Deus e ele está trazendo aqui uma verdade à tona. Imagina o coração angustiado dos discípulos que seguiram a Jesus por 3 anos, que acreditavam que ele viria para mudar o rumo da história do povo judeu, que os libertaria, que traria para eles uma nova possibilidade de vida, que traria para eles um novo reino, que as coisas mudariam, e de repente eles percebem a reunião dos poderosos, Jesus sendo ali traído, Jesus sendo preso, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado e morto. Eu e você conhecemos o todo da história, então quando nós lemos isso, talvez nós fiquemos ansiosos ali apenas para falar: mas está chegando daqui a pouco a hora da ressurreição. Mas no coração e na mente dos discípulos naquele momento, tudo o que existia era uma grande angústia, um desespero, uma preocupação, porque eles não conseguiam enxergar o todo. Aquilo que parecia estar no controle, estavam caminhando para Jerusalém, Jesus assumiria o trono, seria o rei, estabeleceria o seu reino. Agora saiu dos trilhos, eles não sabem mais o que pensar, eles não sabem mais como proceder. Há uma angústia no ar, há um desespero tocando o coração deles. Mas quando nós lemos aqui a oração de Pedro, ele diz que fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Porque apesar de parecer que Jesus, aquele que tinha realizado milagres sobrenaturais, tinha multiplicado comida, ele tinha ressuscitado pessoas, os discípulos olhavam para ele e diziam: esse homem pode fazer qualquer coisa, mas está lá na cruz e ele simplesmente não faz nada e não desce. Aquele momento angustiante
angustiante depois pôde ser percebido e entendido, porque Deus estava no controle. Naquele momento em que Jesus estava sendo morto, crucificado, derramando o seu sangue por amor a mim e a você, Deus não havia perdido o controle. Deus não havia perdido as rédeas que regem o universo. Muito pelo contrário. Aquilo que ele havia estabelecido de antemão estava ali se concluindo, existia um propósito para aquilo. Jesus resolutamente caminhou na direção da cruz, teve a sua vida tirada para que eu e você pudéssemos experimentar vida plena. Isso também estava debaixo do controle de Deus. Então, pare, pare de tentar governar o mundo, pare de tentar governar todas as coisas. Não tenha essa ideia de que o mundo está fora de controle porque você não está tendo uma vida ordinária. Não tenha essa ideia de que o mundo está fora de controle simplesmente porque os seus planos não saíram da maneira que você planejou, não estão acontecendo da forma que você planejou. Tenha consciência de que Deus está no controle da história, como ele sempre esteve e como ele sempre estará e como ele continuará estando. Nós sabemos que Deus está no trono, ele é mais sábio que nós, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Por isso é fundamental que nós deixemos de governar o mundo, pelo menos a nossa cabeça, acreditar nessa ideia de que nós temos o controle. Lembre-se, pode parecer fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. Quanto mais nós nos preocupamos, né, nessa situação, mais nós estamos percebendo e mostrando que nós acreditávamos que sabíamos o que era melhor, mas isso não é verdade. É como se a nossa preocupação hoje, em meio a tanta situação, dissesse assim: não, mas isso não é bom, melhor seria de outra forma. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Deus não está no controle ou que Ele não sabe o que fazer. Mas acredite, Deus sabe o que fazer, Ele está no controle e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas nós continuamos então, chegamos nos versículos 5 e 6, e nós lemos: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, o vento ressecante é o que terão. Aqui o texto fala, né, do fim daquele que não tem um relacionamento com Deus, que está distante de Deus, as consequências claras da sua atitude, mas aqui ele fala de que ao justo, né, e nós sabemos que não somos justos pela nossa capacidade, mas somos feitos justos em Cristo Jesus, né, pelo amor com o qual ele nos amou, nós somos provados, nós passamos por provas. E aqui a segunda dica prática para tempos de angústia é: encare os testes e as provas. Encare os testes e as provas que vão aparecer diante de você. Simplesmente acreditar que de fato Deus está governando o universo e todas as coisas pode fazer, por exemplo, com que a gente fique emocionalmente distante da realidade, distante do sofrimento. Eu posso até dizer, então tá bom, estão acontecendo coisas ruins, diversas desgraças no mundo por conta do pecado que se tornou uma realidade, coisas, tragédias pessoais, pandemias, guerras, misérias, mas Deus está no controle de todas as coisas. E simplesmente olhar para isso dessa forma pode fazer com que nós nos tornemos emocionalmente distantes do sofrimento. E Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que choram ao perceberem a realidade do pecado. Ele diz nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que não podem oferecer nada a Deus, e bem-aventurados os que choram, que ao perceberem a realidade do pecado ao seu redor, eles pranteiam, eles derramam lágrimas, porque eles percebem que essa realidade, de fato, ela é angustiante e desesperadora. Então, crer, acreditar, compreender que Deus está no controle não significa que nós nos tornaremos distantes do sofrimento. Nós devemos olhar
para o sofrimento, entender que é uma realidade por causa do pecado. Podemos e devemos até nos compadecer e chorar diante dessa situação. Mas nós também precisamos perceber que existe algo que Deus está produzindo em nós em meio à adversidade. Muitas pessoas têm publicado textos e feito vídeos na internet. Alguns dizem, não, isso é que está acontecendo agora, é juízo de Deus no nosso país por causa de determinada situação, pelo que foi feito aqui, pelo que foi feito ali, juízo de Deus, né, no mundo por conta de algumas práticas pecaminosas. Eu acredito que assim essas práticas pecaminosas que são a realidade do nosso tempo, elas têm sido desde a história da humanidade. Não é algo específico que faz com que Deus agora esteja exercendo um juízo também específico como consequência de um pecado específico. Não. O pecado, que é uma realidade na história da humanidade, gera a possibilidade do sofrimento. Diversas gerações experimentaram as suas mazelas. Nós estamos experimentando a nossa mazela, o nosso desespero, o nosso tempo de angústia. Mas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus está, na verdade, sim, nos disciplinando, nos trazendo aprendizado. Quando nós falamos de disciplinar os nossos filhos, às vezes é ser um pouco mais incisivo, né, com eles, para que eles possam compreender aquilo que é melhor para eles. É exatamente isso que Deus está fazendo conosco. E Ele usa momentos como esses que nós estamos vivendo para que nós possamos seguir na direção do propósito dele para a nossa vida, que é a maturidade. E nós podemos então assim caminhar na direção desse amadurecimento. Então, encare os testes e as provas que estão ao seu redor. Olhe para tudo que está acontecendo e para aquilo que ainda vai acontecer, para os desafios que você está vivendo e para os desafios que você ainda irá viver, com essa perspectiva de que Deus está nos ensinando algo e que nós podemos caminhar a um amadurecimento maior por meio dessa experiência. O que nós temos aprendido em meio a essa experiência? O que tem mudado na sua vida? Talvez você tenha passado a confiar mais em Deus do que antes. Como eu disse, você parou de governar o mundo e percebeu que quem está no controle de todas as coisas é Deus, então você está mais dependente dele. Você tem vivido práticas espirituais, disciplinas espirituais que talvez antes você não vivia, talvez você tenha lido mais a Bíblia, talvez você tenha orado mais, talvez você tenha iniciado na sua casa, com a sua família, um culto doméstico. Tudo isso diz respeito ao processo de formação, ao que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, que nos leva com o tempo ao nosso propósito, que é refletir o caráter de Cristo. Deus coloca então situações diferentes para diferentes tipos de pessoas a partir daquilo que ele quer ensinar para cada um. Eu acredito que, de fato, todos nós estamos vivendo desafios diferentes nesse tempo. Muitas pessoas ficam julgando umas às outras, aquelas que dizem, não, quando você diz que não vai ficar fazendo aquele tempo de isolamento, você não está se preocupando com as pessoas com o grupo de risco e que vão ter problemas de saúde. Quando você diz que vai ficar em casa, você não está se preocupando com o problema da economia, como que isso vai afetar as pessoas. E nós temos grupos julgando uns aos outros e não percebem que isso também tem a ver com aquilo que Deus vai tratar com cada um, e nós precisamos respeitar isso dentro das necessidades, dos desafios, das preocupações de cada um e entender que Deus também está trabalhando de maneira diferente na vida de cada uma dessas pessoas em meio a essa situação que Ele está trazendo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa maturação. Nós falamos muito sobre esse aspecto daquilo que Deus ensina quando nós trabalhamos há um tempo atrás a série no livro do profeta Jonas, né? Que ele tenta fugir da presença de Deus e ele experimenta situações adversas, ele está indo para um outro caminho e aí ele enfrenta uma tempestade e ele vai parar dentro da barriga de um peixe e em meio a tudo aquilo Deus está ensinando para ele, e aí parece que ele aprendeu e ele vai para Nínive fazer o que Deus tinha ordenado
ordenado que ele fizesse, mas depois de chegar lá e cumprir aquilo que Deus havia estabelecido, ele fica nervoso com aquilo e Deus está ensinando para ele ainda. E nós temos ali aquela planta imprevisível que nasce do nada e traz sombra, mas depois Deus tira aquela sombra e ele fica ali bravo com aquela situação e Deus o tempo inteiro está tentando mostrar, ensinar para ele, né, o que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer também na vida dele. Nós podemos lembrar também da história de Jó, em uma das nossas primeiras lives aí, nesse período de quarentena, de reclusão, eu trabalhei com vocês Jó capítulo 1, falando sobre a motivação da nossa fé e que em meio a tempos de angústia, de sofrimento, de adversidade, a nossa fé, ela é provada. Qual era a motivação de Jó ter um relacionamento com Deus? Era porque Deus concedia bênçãos para ele? Ou de fato existia uma relação genuína? A questão ali, a tese levantada por Satanás, o inimigo de nossa alma, a respeito de Jó ele só se relaciona com Deus, ele só tem essa intimidade com Deus porque tudo vai bem. Se tudo estiver ruim, ele não vai se relacionar mais, ele vai esquecer de Deus, ele vai virar as costas para Deus. A motivação da fé dele estava sendo confrontada, provada. Nós também temos tido a nossa fé, a motivação da nossa fé confrontada e provada. Como nós temos lidado com isso? Por isso, o segundo aspecto prático aqui é encare os testes, encare as provas. A Bíblia diz, o salmista diz que Deus ele prova o justo, então encare isso entendendo que Deus está trazendo essas provas, esses testes com um fim último, com um objetivo principal, que é nos conduzir à maturidade. E aí nós, enfim, chegamos ao versículo de número 7, o versículo que encerra esse salmo, que diz: Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a Deus. Olha, aquele salmo que começou com pânico, com desespero, né? Meio a uma situação onde o caos estava começando a tomar conta do reino, mas que nós percebemos pela fala ali de Davi um outro direcionamento, a percepção de que nós não estamos no controle de todas as coisas, mas que Deus está no controle de todas as coisas, um entendimento ali mais claro de que nós precisamos enfrentar essas adversidades para o nosso próprio crescimento. E agora ele fala sobre a justiça, o amor, a retidão de Deus. E ele diz que os retos então verão a sua face. Aqueles que vivem essa intimidade com Deus que é possível por meio de Jesus verão a face de Deus. O que Davi está querendo dizer para a gente aqui? Ele está nos incentivando a viver um relacionamento real de intimidade com Deus. A dica prática aqui é: busque a face de Deus. Busque a face de Deus. E buscar a face de Deus é mais do que simplesmente orar. Também é orar. Também é se dedicar nas disciplinas espirituais, mas se trata de buscar uma comunhão verdadeira, uma intimidade real com Deus. Que esse tempo possa ser um tempo de nós experimentarmos isso. Davi está falando nesse salmo e em outros, quando ele fala sobre buscar a face de Deus, de ir ao templo. E isso tem um significado simbólico muito importante, porque naquele contexto o templo, ele denotava a presença de Deus, era o lugar onde a presença de Deus estava. Mas mesmo no contexto judeu, né, o povo ele ia comumente ao templo uma vez por ano, né, para poder fazer os seus sacrifícios, e o lugar efetivo onde se dizia estar a presença de Deus, o Santo dos Santos, só podia ser visitado pelo sumo sacerdote por conta do pecado, que é uma realidade na história da humanidade. O povo não podia ali estar, desfrutar dessa glória, da presença de Deus. Então, aquilo acontecia uma vez por ano, levando sacrifícios, e quem oferecia o sacrifício, quem entrava no Santo dos Santos, era apenas o sumo sacerdote. Ora, mas nós percebemos em Jesus que essa história muda. Quando nós chegamos em João, no Evangelho de João, capítulo 2, nós percebemos Jesus dizendo que ele destruiria o
templo e que o reconstruiria em 3 dias. Jesus está falando aqui do seu próprio corpo, que seria morto e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Jesus então morre pelos nossos erros e as nossas falhas, o véu que separava o Criador e a criatura, o véu que havia sido erguido por conta do pecado, distanciando Deus e o ser humano, agora é rasgado, agora é rompido. Há possibilidade de um relacionamento real com Deus. Jesus gera a possibilidade de nós estarmos diante da face de Deus e vivermos uma vida diante da face de Deus, assim como diziam os reformadores, corandeo, viver uma vida diante da face de Deus, viver um relacionamento real de intimidade, um relacionamento que nos sustenta, que nos suporta, que nos traz conforto e alento, mesmo em meio à angústia e à adversidade. Eu e você podemos experimentar esse relacionamento por meio daquilo que Jesus fez. Eu e você podemos estar diante da face de Deus por meio daquilo que Jesus fez. Então, revisitando a reflexão do Salmo de número 11, nós podemos perceber que em meio àquele tempo angustiante de preocupação, em que as coisas pareciam ter saído do trilho, onde os fundamentos estavam abalados, que nós temos dicas práticas para lidar com esse momento de angústia que é semelhante ao que eu e você temos vivido por meio das incertezas geradas pela enfermidade que está ao nosso redor, pelas incertezas no que diz respeito à economia e como ela vai se virar depois que esse momento passar. Nós podemos ter o entendimento de que nós não estamos no controle de todas as coisas e nós devemos parar de tentar controlar todas as coisas. Pare de governar o mundo. Eu e você não podemos governá-lo. Ele não está sob o nosso controle, mas isso não significa que ele está fora de controle. Deus está no controle de todas as coisas. Enfrente as provas, os testes, as situações que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Entenda que essas situações fazem parte daquilo que Deus quer construir na nossa história, fazem parte do nosso crescimento, do nosso caminhar na direção da maturidade. E em meio a essa percepção, busque a face de Deus. Eu e você podemos fazer isso porque Jesus possibilitou um livre acesso, um relacionamento real com o nosso Senhor e Salvador. E dentro dessa possibilidade, nós agora nos tornamos a habitação, a morada de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e é Ele que vai nos capacitar a conseguir lidar com todas essas dificuldades, adversidades e angústias que nós temos experimentado nos últimos tempos. Ele é que vai nos capacitar a vencer cada uma dessas adversidades, que eu e você possamos de fato crer que Jesus é aquele que faz nova todas as coisas e Ele também está trazendo para nós uma novidade de vida. Que nós possamos aprender muito durante esse tempo, para que nós possamos transbordar daquilo que aprendemos no momento em que for propício, no momento em que for necessário. Que Deus trabalhe em cada um de nós como discípulos e discípulas de Jesus, que Deus trabalhe em nós como igreja de Cristo, que nós possamos nos tornar mais maduros, que nós possamos descobrir a nossa vocação e que nós possamos transbordar do amor de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus, que faz com que nós possamos estar diante da Tua face. E estar diante da Tua face nos traz alento, nos traz consolo, nos traz proteção, nos traz certeza da vitória, nos traz o entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o melhor lugar para se estar é no centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.